Olá, aqui quem fala é a professora Francilane e nesta videoaula nós vamos estar falando a respeito de triângulos esféricos isósceles. Este vídeo faz parte de uma série de videoaulas que eu estou gravando sobre um minicurso que diz respeito à introdução de geometria esférica, né? Introdução aos conceitos de geometria esférica, que é uma geometria não euclidiana. Vamos ver então qual vai ser a nossa demonstração de hoje. Bom, os ângulos da base de um triângulo esférico isósceles possuem a mesma medida. Bom, e aí a gente deve estar pensando assim, tá, mas a gente sabe que em um triângulo isósceles, os ângulos da base dele são iguais. Mas isso aí, a gente está falando da geometria plana euclidiana. Mas, então, ela fala o seguinte, né? Se eu tenho aí um triângulo isósceles, um triângulo ABC, por exemplo, triângulo ABC, e os lados deste triângulo são iguais, isso implica que os ângulos da base deste triângulo são iguais também. Isso é algo que pode ser facilmente demonstrado e que não é tema deste vídeo, mas se vocês quiserem fazer, é algo que sai com facilidade por congruência de triângulos. Então, se eu tenho um triângulo desse tipo aqui, a gente consegue mostrar que os ângulos A, C, B e os ângulos A, B e o ângulo ABC são iguais. Tá, mas e nos triângulos esféricos? Então, nós vamos precisar de desenhar um triângulo esférico para a gente ver isso. Vamos usar o GeoGebra. Temos aqui uma esfera e um triângulo ACD, era para ser ABC, né, mas não tem problema. Este triângulo, ele tem os arcos, né, AC e AD são iguais. E aí, eu quero mostrar que se isso acontece, então, os ângulos aqui, né, o ângulo ACD é igual ao ângulo ADC. É isso que eu quero mostrar. Ok, mas a gente sabe que para a gente construir ângulos, né, em triângulos esféricos, a gente precisa construir a reta tangente aos lados do triângulo. E aí vamos lembrar que os lados de um triângulo esférico são arcos de grande círculo que passa na esfera, né? Ou seja, vai conter o centro da esfera. E aí, isso implica que o arco AC, por exemplo, ele pode ser definido como a medida do ângulo que subscreve este arco, que seria o ângulo AOC, por exemplo. Da mesma forma, o lado AD, ele também pode ser definido como o ângulo que o descreve, que seria o ângulo AOD. E aí vamos construir, então, as retas tangentes para a gente verificar este fato. Vamos lá, construir a reta tangente ao arco AC, que passa por C. Tangente ao arco CD, que passa por C. E tangente ao arco AD, que passa por D. Vamos de novo. Está aí. E tangente ao arco CD, que passa por D. Ok. Aí, nós vamos ter que mostrar que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. E nós vamos precisar de mais algumas construções. Eu vou precisar, por exemplo, de uma semi-reta que passe por OA. E aí, por construção, né, já que o triângulo esférico é isósceles, essa semi-reta vai tocar as tangentes neste ponto aqui. E eu vou querer também um segmento de reta que une essa interseção com a interseção das tangentes aqui de baixo. Então, nós temos aqui o segmento EF. Ok, essas construções me gerou um monte de triângulos. E aí, eu vou destacar os que a gente vai usar. Eu vou precisar, por exemplo, do triângulo OEF.
OC. Ok, vou precisar também do triângulo OED. Ok. Eu vou precisar também do triângulo OCF. Está aí. Preciso também do triângulo ODF, que também está aí. Agora, eu vou só limpar, né, essa construção aqui, para ficar melhor de visualizar. Então, eu vou limpar aqui as retas tangentes e a última. E vou limpar também essa semirreta aqui, que eu não vou precisar dela. Eu só vou precisar dos triângulos que ficaram definidos com estas retas. Ok, agora a gente vai para a demonstração em si. Primeiro, então, vamos considerar os triângulos OCE e ODE. Então, considere os triângulos OCE e ODE. O que acontece? Nestes, eu tenho aqui o lado OE, que é comum a ambos. OE é lado comum. O que mais que nós temos aqui? OC é igual a OD, porque ambos são raios da esfera. Então, OC igual a OD, que é igual ao raio. Além disso, o que nós temos? E aí, eu vou ter que o ângulo EOC, e aí eu posso dizer que este ângulo é o mesmo que o ângulo AOC, porque está na mesma reta, é igual ao ângulo EOD. Por quê? Porque estes ângulos são exatamente os ângulos definidos pelos arcos aqui, olha. O arco AC, que determina este ângulo EOC, e o arco AD, ele determina para nós este ângulo EOD. Então, além disso, né, EOC é igual ao ângulo EOD. Isso porque eu acabei de falar, né? Já que o arco AC tem a mesma medida que o arco AD. Ok. E o que é que isso implica? Isso implica, pelo caso lado, ângulo, lado, que os triângulos em questão, né, que a gente tinha considerado, OCE, né, OCE e ODE, eles são congruentes. E isso implica em quê? Assim, os lados aí EC é igual ao lado ED. Então, vamos guardar essa informação aqui para depois a gente poder utilizar. Nós vamos usar agora um outro triângulo, que é outros, né? O triângulo OCF e ODF. Vamos para ele agora, para eles, né? Então, considere agora os triângulos OCF
I, O, D, F. E aí, neles, o que eu tenho? OF é lado comum a ambos. Então, OF é comum. O que mais? OC igual a OD, pelo mesmo motivo de anteriormente. Igual a OD. E, agora uma informação muito importante, e que inicialmente pode ser não tão simples assim, né? O ângulo OCF, ele é igual ao ângulo ODF e ambos possuem a medida de 90 graus. Tá, mas isso é por construção. Por quê? Quem é OC? É o raio da esfera. E quem é CF? É uma reta tangente à esfera no ponto C. Então, por construção, estas duas retas são perpendiculares. E isso também acontece aqui, né, no ponto D, porque DF, por construção, ela é tangente ao raio da esfera, né, a OD, exatamente no ponto D. Então, isso justifica para nós o fato de que o ângulo aqui, OCF, é igual ao ângulo ODF, que é igual a 90 graus. Então, vamos colocar isso aqui. Então, OCF igual a ODF e ambos são iguais a 90 graus. E aí, logo, os triângulos em questão são congruentes. Então, OCF é congruente a ODF pelo caso... É um caso especial de congruência, tá certo? Porque a gente tem lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, e a gente tem este caso especial aqui, de congruência, no caso do triângulo ser retângulo, tá? Ele acontece por isso. Então, pelo caso especial de congruência. E se isso acontece, vamos concluir o quê? Que o lado CF é igual a DF. Igual a DF. Beleza. Então, o que é que nós mostramos até agora? Que o lado EC é igual ao lado ED. O lado CF é igual ao lado DF. E agora, para finalizar, o que eu tenho? Que o lado EF é lado comum. E aí, nós vamos ter outras implicações. Então, além disso, EF é comum. Isso nós estamos falando dos triângulos ECF e EDF. Logo, pelo caso lado, lado e lado. Então, pelo caso lado, 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 eles são congruentes. Bom, e se eles são congruentes, os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são iguais. Então, a gente finaliza a nossa demonstração, porque aqui este ângulo vai ser igual a este ângulo aqui. Então, IECF igual a o ângulo EDF,
que é o que a gente precisava demonstrar, que é o que queríamos, né, demonstrar. Já, né, que este ângulo, eles são exatamente os ângulos do nosso triângulo esférico. Porque, olha, vamos ver. Nós estamos falando do triângulo esférico, esse que está em verde aqui, né, ACD. Aí a gente sabe que o ângulo de um triângulo, ele é definido pelas retas tangentes a estes lados, mas que passam no vértice correspondente ao ângulo. Então, este ângulo aqui é exatamente o ângulo ACD do triângulo, né? Então, já que são ângulos do triângulo esférico. ACD. E aí, a gente termina a nossa demonstração. E aí, eu agradeço a você por estar assistindo esse vídeo. Nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!